Olá, bom dia para você. 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a esta edição do Jornal Toda Hora. Nós estamos ao vivo. E eu já começo essa edição com uma notícia de economia, porque ontem foi a chamada Super Quarta. O Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia em meio ponto percentual, chegando a 14,75% ao ano. É o valor mais alto dos últimos 19 anos. Mas a elevação já era esperada pelo mercado financeiro. O Copom justificou que a incerteza na economia dos Estados Unidos, principalmente por causa da guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump, é um dos principais fatores que pressionam a inflação no Brasil e levam à alta dos juros. Outro fator é a política fiscal do país, ainda com despesas elevadas. Já nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, ignorou as pressões do presidente Trump, que insistia em baixar os juros e manteve a taxa no intervalo entre 4,25% e 4,5%. Segundo o comitê, os riscos de aumento da inflação e do desemprego cresceram e o cenário pode ser bem desafiador. E olha, os descontos não param, mas a liberação de novos benefícios está em um ritmo lento. Estou falando do INSS. O número de processos com reclamações na Justiça já chegou a 4 milhões. Somente nos 3 primeiros meses deste ano foram abertas mais de 800 mil novas ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, os processos contra o órgão têm como principais temas o auxílio-doença, o benefício pago a pessoas com deficiências e a aposentadoria por incapacidade permanente ou por tempo de contribuição. Após o escândalo de bilhões de reais desviados, é possível que o número de processos continue crescendo. Até o momento, o CNJ não tem informações específicas sobre os abatimentos indevidos de mensalidades associativas, mas estes estão englobados nos quase 20 mil processos relacionados a descontos feitos na folha de pagamento. Lembrando que os descontos válidos na folha de pagamento só podem ser descontados quando o imposto de renda está retido na fonte ou a pessoa fez um empréstimo consignado, teve benefícios recebidos indevidamente, tem filiação em sindicatos ou se o beneficiário tem uma obrigação legal de pagar pensão alimentícia. A posse do novo ministro das Comunicações foi oficializada nesta quarta em Brasília. Frederico de Siqueira Filho tem 48 anos e é formado em Engenharia Civil. Presidia a Telebrás desde 2023 na gestão Lula e tem experiência de mais de 2 décadas na área. Siqueira Filho assume o cargo de Juscelino Filho, demitido em abril, após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República sob acusação de corrupção passiva e outros crimes relacionados ao desvio de emendas parlamentares. Siqueira Filho era o presidente da Telebrás, estatal vinculada ao ministério responsável pelas comunicações do país. O novo ministro foi indicado pelo presidente Lula após Pedro Lucas, do União Brasil do Maranhão, ter recusado o convite. Ao contrário de outras posses, a de Siqueira Filho foi feita na sede do Ministério das Comunicações e não no Palácio do Planalto, como é o habitual. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, não compareceu. Lula está em viagem oficial à Rússia e à China. Em seu discurso, Siqueira Filho enfatizou que dará continuidade às políticas públicas em desenvolvimento e ainda ajudar a criar soluções para o setor. E o telemarketing abusivo se tornou um problema nacional, né? Só que desde abril, novas regras da Anatel prometem endurecer o jogo contra essas práticas. É para livrar das ligações sem parar feitas por robôs. As ligações são repetitivas, muitas vezes feitas por inteligência artificial, sem nenhum interlocutor. Outras vezes são operadores de marketing insistentes, mesmo depois de negativas. Por conta das queixas feitas pelos consumidores, a Anatel criou regras mais duras para combater o telemarketing abusivo. A principal é a multa de até 50 milhões de reais para empresas que descumprirem as normas. A plataforma Não Me Perturbe permite o bloqueio de ligações de empresas de telefonia
internet, TV por assinatura e instituições financeiras. Ao se cadastrar, as ligações devem parar em até 30 dias. As chamadas para cobranças, prevenção de fraudes e confirmação de dados continuam permitidas. Se mesmo assim o telefone continuar tocando, o consumidor pode reclamar no próprio site ou ainda acionar o Procon em estados que tenham leis de bloqueio. O site da Anatel, Qual Empresa Me Ligou, ajuda a identificar o responsável pela ligação. Pelo portal Anatel Consumidor, é possível registrar queixas contra operadoras de telecomunicação. Caso o consumidor queira, é possível bloquear os números que realizaram essas ligações direto no celular nas chamadas recentes. Eu fico por aqui. Mais informações você confere na edição das 10 ao vivo. Espero por você. Até mais.